Sabia que 5 em cada 10 homens no mundo sofrem de alguma disfunção sexual? Sabia? Muito boa noite. Estamos a começar nosso programa Mais Saúde. Programa este que é semanal da televisão Grande Mídia TV. Esse programa que procura trazer informações relevantes acerca de saúde. E não são informações qualquer, são informações especiais, são informações de qualidade. Hoje, nosso tema será impotência sexual. Desde já quero convidar ao grande internauta, nosso amigo que nos acompanha nas redes sociais, para que possa entrar nas redes sociais, no Facebook, a começar, escreve GMTV, Mose, e lá a página estará, e coloca gosto, like, e depois de colocar like, pode partilhar para outras pessoas, de modo a que esse programa possa ser abrangente. E também, se não preferir no Facebook, pode entrar no YouTube, bastante escrever GMTV, Mose, e lá o programa Mais Saúde estará, e aí poderemos desfrutar. E também tem que partilhar para os outros, para que essa informação não possa ficar apenas para si, mas possa chegar para mais outras pessoas. O nosso tema, como disse, impotência sexual, e cá no estúdio tenho alguém muito especial em que não sou digno de o apresentar, mas terei que fazer, felizmente. Ele chama-se Dr. Nelson Cham. Desde já, eu vou convidar ao Dr. Nelson Cham para que possa cumprimentar os nossos internautas. Boa noite, doutor. Boa noite. É isso. Deixa eu só fazer uma apresentação muito rápida sobre a pessoa de Dr. Nelson Cham. Não poderei, por questão de tempo, descrever, mas muita coisa que é sobre ele. Ele é médico, urologista, da Clínica de Urologia e Andrologia. Para além de ser médico da Clínica Urologia e Andrologia, ele é docente em várias universidades. Ele é docente da Universidade da UEM, Eduardo Mondlane, é docente do ISCTEM, Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique. Ele é docente no CISA, que é Instituto Superior de Saúde. Ele é coordenador da ISMA, que é uma iniciativa de saúde masculina, e representa a organização de Global Action of Men, aliás, que, enfim, ele depois irá poder ressaltar essa informação que eu passei de uma forma superficial. Ele é membro da Associação Internacional de Homens em Saúde, e também ele é membro da Associação Americana da Urologia. E é com o doutor que nós vamos poder desfrutar de podermos descascar esse assunto sobre a impotência sexual. Mas desde já, vamos diretamente ao nosso assunto para podermos falar do tema, o que é impotência. Doutor, como pode nos explicar o que é impotência sexual? Boa noite mais uma vez. Muito obrigado por convidar para poder partilhar alguma informação importante para a saúde dos homens. Impotência sexual. Impotência sexual seria a dificuldade de um homem ter uma ereção suficiente para que tenha um ato sexual satisfatório. Então, quando falamos de impotência, estamos a falar especificamente desta dificuldade em ter a ereção, aquilo que nós chamamos de disfunção sexual erétil. É verdade que existem outros tipos de disfunção a nível de alterações do orgasmo, disfunção
a nível de alterações na ejaculação e alterações de libido. Mas hoje vamos nos centrar essencialmente na disfunção sexual erétil, que seria a dificuldade em um homem ter uma ereção suficiente para ter um ato ou ter um coito satisfatório. Muito obrigado, doutor. Hoje, realmente, o tema é mesmo para a saúde masculina, porque sabemos 90% dos homens do mundo que têm algum problema relacionado com a sua saúde não costumam ir ao médico. Muito triste. Então, é daí que tentamos trazer esse tema até assim, mas também não é um tema somente para os homens. Sabemos que a saúde masculina também faz parte. Quando temos uma boa saúde masculina, vamos ter uma boa saúde no lar, vamos ter uma boa saúde do casal, enfim. Mas, doutor, falando das causas de impotência sexual, quais são as causas o que causa impotência sexual no homem? Sim. Na verdade, a impotência sexual tem várias causas. E a melhor forma de entender essas causas é dividindo em dois grupos principais e um terceiro, que seria a combinação desses dois grupos principais. Um é de causas de foro psicológico. Okay? Outro é de causas de foro orgânico. Quando falamos de foro orgânico, falamos do corpo. E as psicológicas, falamos essencialmente da mente. Para entendermos isto, é preciso voltar ao conceito de ereção. O que é ereção? De uma forma resumida, a ereção vai ser uma chegada massiva de sangue a nível do pênis. É isso que permite que haja ereção. Obviamente, para que isso aconteça, há envolvimento de vários aparelhos no nosso corpo. O primeiro, obviamente, vai ser o cérebro, aquele que processa a informação, que interpreta a informação dos estímulos. O segundo vão ser as hormonas. As hormonas são fundamentais para que o desejo sexual seja importante. Terceiro são os vasos. Os vasos sanguíneos desempenham um papel importante. E quarto, obviamente, vai ser o órgão de cópula, que é o pênis, que estarão envolvidos nesse processo. Com isso, quero dizer que nas causas psicológicas há alterações de estado de humor do indivíduo que podem alterar o seu performance sexual. Por exemplo, o estresse, a ansiedade ou a depressão são estados emocionais que alteram a capacidade do indivíduo de ter uma ereção satisfatória. Depois temos as causas orgânicas. As causas orgânicas também são variadas, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um déficit de hormonas. No caso do homem, a testosterona, que é aquela hormona masculinizante, que é aquela que influencia todos os caráteres masculinos, incluindo a constituição do corpo, a maneira de pensar, o desejo sexual. Existem outras causas que posso dar exemplo de doenças que interferem isso. A diabetes, que interfere porque vai interferir com a integridade dos vasos sanguíneos. E também a hipertensão arterial, que também vai interferir na integridade dos vasos sanguíneos. E existem também outros fatores, como o álcool, o tabaco, que vão criar lesões em certos órgãos que vão concorrer para que haja disfunção sexual erétil. Portanto, a disfunção sexual erétil tem várias causas e, essencialmente, dividimos esses dois grupos, orgânicas e psicológicas, e um terceiro grupo que seria misto, não é? Que tinha uma componente orgânica e psicológica. Muito obrigado, doutor. Doutor, para além de falar de causas, também ele veio falar de os fatores de risco. Realmente temos fatores cardiovasculares, quando temos hipertensão, também temos os fatores como diabetes, como estava a dizer. Muito obrigado. Mas, doutor, com que idade pode ser diagnosticado uma impotência sexual no homem? Qual é a idade específica para podermos diagnosticar
a disfunção ou impotência sexual? Será que existe uma idade? Com que idade, doutor? Bom, esta, esta é uma doença que não é característica de um só grupo etário, não é? Podemos fazer diagnóstico em qualquer que seja a idade. Desde o indivíduo passa da puberdade, que tenha desenvolvimento dos caráteres sexuais secundários e que está apto para ter o ato sexual, podemos fazer diagnóstico desde essa fase até a terceira idade. O que vai diferenciar vão ser as causas, ok? As causas que levam à disfunção sexual erétil, elas vão variar entre os grupos etários. Neste grupo de jovens, não é, que estão a sair da puberdade, eles estão na fase da descoberta, não é, na fase de descobrir a si e o seu corpo. E eles têm muita influência de fatores de origem psicológica, ok? Portanto, tem ansiedade em conhecer-se, ansiedade em praticar o coito, e isto pode levar à disfunção sexual erétil. E também parte dos jovens aí estará também relacionado com o consumo de tabaco, consumo de álcool. E nos indivíduos já por volta dos 40, 50 anos, aí podemos ter a interferência das doenças a nível da próstata. E acima dessa idade, para além da doença da próstata, podemos ter interferência de outras doenças cardiovasculares, como a hipertensão, a diabetes. Portanto, em qualquer idade, fazemos o diagnóstico, mas as causas é que vão variar entre os grupos etários. Muito obrigado. Eu realmente queria fazer uma pergunta ao doutor acerca de hábitos alimentares, mas o doutor realmente ele foi bem claro. O consumo de álcool, o tabagismo, são hábitos que podem realmente levar-nos a uma impotência sexual. Mas, doutor, é frequente nos homens falar-se de Viagra, uso da Viagra. A Viagra pode ou não provocar problema de impotência sexual? Bom, eu fico muito feliz que tenha feito essa pergunta, porque a Viagra, não só a Viagra, como outras substâncias que são consumidas para o efeito da melhoria de performance. A disfunção sexual quase sempre tem uma causa, ok? O importante na disfunção sexual é resolver a causa. Vou dar um exemplo. Se o indivíduo está com disfunção sexual porque está ansioso, okay, o melhor a fazer é tratar o problema da ansiedade. Não é o consumo de Viagra. Porque a Viagra está essencialmente indicada nos casos em que nós não conseguimos tratar a causa de base. Não conseguimos tratar, ou porque não conseguimos identificar, existe uma disfunção sexual em que não conseguimos chegar à causa, ou mesmo identificando a causa, não conseguimos fazer um tratamento que resulte. Aí sim está indicada a Viagra. O problema da Viagra é que ela deve ser indicada em situações clínicas muito específicas, obviamente por um médico que conhece a doença, e ela deve ser indicada em doses apropriadas. E o consumo exagerado da Viagra, não só da Viagra, como outras substâncias, pode levar a danos marcantes na atividade sexual do indivíduo. E um dos danos, provavelmente, aquele que nós, como urologistas, mais tememos, é o priapismo. O que é o priapismo? É uma ereção que dura mais de 4 horas
que não está associada ao desejo sexual e é dolorosa e é irreversível. Ok? E muitas vezes este priapismo, porque requer um tratamento cirúrgico, tem que se tirar aquele sangue que está ali, resulta num dano permanente na função desse órgão. Portanto, o consumo dessas substâncias podem levar a uma lesão grave e irreversível. Portanto, esse indivíduo não poder mais ter ereções pela via natural ou a via fisiológica. Muito obrigado, doutor. Impotência sexual tem cura? Mas antes de responder essa questão, eu vou insistir num ponto em que ele tocou, mas para mim não estou satisfeito. Uso de suplemento. Hoje em dia estamos numa sociedade em que queremos um corpo sadio. Para tal, vamos praticando exercícios físicos de diversas formas. Outros vão ao ginásio, ok. Mas para além de ter um corpo sadio, também existem algumas pessoas que procuram ter uma performance masculina, como ter uma musculatura, enfim, não que isso seja mau. E essas pessoas, com orientação do personal training, são indicadas, aconselhadas a usar suplementos alimentares. Doutor, uso de suplementos alimentares pode trazer uma impotência sexual? O problema dos suplementos é o mesmo que o problema da Viagra. Os suplementos têm que ser recomendados em doses adequadas. Infelizmente, nas características dos indivíduos que estava a referir-se, há um consumo, digamos, exagerado de um suplemento da testosterona. Okay? A testosterona, como eu disse, é o hormônio masculinizante. Obviamente vai ter efeito sobre o desenvolvimento da massa muscular. É verdade. Entretanto, a testosterona, quando consumida em excesso, porque é uma testosterona sintética, ela é sintética, não é orgânica, não é aquela que é produzida pelo organismo. Ela vai ter, como é que eu explico isso? Nós chamamos de um mecanismo de feedback. Ou seja, este excesso de testosterona sintética vai inibir a formação ou a produção de testosterona orgânica. Aí começa o problema. É porque estamos a inibir a produção da testosterona orgânica, aquela que naturalmente está regulada para o desenvolvimento do nosso corpo. E os prejuízos começam a partir daí. Um desregulamento da testosterona, sim, pode contribuir para a disfunção sexual erétil. Sim, porque a testosterona, é o hormônio masculinizante que faz-nos pensar na vontade de ter o ato sexual, mas também ela interfere no mecanismo de ereção. Portanto, alterações na testosterona vão levar a alterações da ereção do indivíduo. Sendo assim, iríamos aconselhar o consumo regular ou o consumo específico? Estamos a dizer. Tem que ser alguém a prescrever com conhecimento do suplemento, o que costuma acontecer ultimamente. Cada um vem ali numa loja, compra suplemento, se interessa bastante com o resultado, musculatura, do que com o prejuízo. Então, de uma forma resumida, o doutor está querendo dizer que tem que realmente ser indicado por algum especialista. É isso. Com certeza, com certeza. Esse tipo de substância tem que ser, primeiro, identificadas as situações clínicas que são necessárias esses suplementos. Segundo, tem que ser em doses adequadas. E terceiro, estes indivíduos precisam, obviamente, de um acompanhamento de um médico especializado no assunto. Muito obrigado. Desde já, para quem que acaba de se conectar a nós, estamos a falar de impotência sexual. Estamos aqui com o Dr. Nelson Cham. Quero também recordar para quem se conectou agora, para que possa colocar like na nossa página, possa partilhar essa informação, entra no Facebook, escreve GMTV,
Moze, e lá o programa está. Coloca um like e partilhe. Também, se preferir, no YouTube, faz o mesmo. Escreve GMTV, Moze e o programa de saúde lá está. Voltando à nossa conversa com o Dr. Nelson Cham, eu gostaria de tocar num ponto muito importante. Eu quero acreditar que existe alguém lá que está nos acompanhar e deseja ouvir quais são os sinais e sintomas de uma impotência sexual. Bom, os sintomas, a impotência sexual é daquelas doenças que praticamente o paciente faz o autodiagnóstico, ok? Porque os sintomas são muito claros. O importante é o indivíduo prestar atenção se há alteração daquilo que é o seu padrão de performance sexual. Por exemplo, um indivíduo que em certas circunstâncias, por exemplo, em contato íntimo com a parceira, em pouco tempo ele consegue ter a ereção. Se este indivíduo tiver essa alteração deste padrão, ou seja, precisar de muito mais tempo de contato com a sua parceira para atingir a ereção, aí o indivíduo tem que começar a preocupar-se com o assunto. O que queremos dizer é a alteração do seu padrão. É o ponto fundamental. Obviamente que a queixa desse indivíduo vai ser: eu não consigo ter ereção, no caso de impotência sexual. Porque existem outras disfunções sexuais eréteis e outras disfunções sexuais que não são a disfunção sexual erétil. Então, o indivíduo vai dizer: eu não consigo ter ereção, mesmo que eu esteja em circunstâncias em que há estímulos suficientes para ter ereção, eu não consigo. Okay? Essa é que vai ser a queixa do indivíduo. Ok, muitíssimo obrigado. Doutor, podemos falar também, já falamos das causas, já falamos dos fatores de risco, já falamos dos sinais e sintomas, mas esse diagnóstico da função da impotência sexual, existe algum diagnóstico? Eu sei que é clínico realmente, mas existe alguma análise específica para fazer, que se faz para poder chegar-se a uma conclusão que é impotência sexual? Sim, existem várias análises. Existem análises que é possível fazer ao indivíduo. Primeiro, análise do ponto de vista clínico, não é? Uma análise que pode-se fazer, que na verdade é uma manobra, é medir a sua tensão, não é? Medir a tensão, porque com esta medição pode nos levar a chegar ao diagnóstico de hipertensão arterial. Clinicamente, vamos fazer. Agora, obviamente, existem exames auxiliares de diagnóstico. E estes exames auxiliares vão ser orientados para procura daquelas doenças que são a base da disfunção sexual. Por exemplo, se nós suspeitamos que o indivíduo tem diabetes, nós vamos fazer análise de sangue no sentido de medir o açúcar, que é a glicose, não é? Vamos medir isso. Obviamente, também vamos medir o nível das suas hormonas e tantos outros parâmetros a nível do organismo. É importante também fazer uma ecografia a nível dos testículos, porque o testículo ele está envolvido na produção da testosterona. Ok? E por isso, por força disso, é importante fazer uma avaliação nele. Esses seriam os exames de base. Podemos estar numa situação de evoluir em termos de níveis de exames auxiliares de diagnóstico, desde fazer ecografia do pênis, fazer exames especializados neurológicos, fazer provas psicológicas muito bem orientadas. Existem também métodos ou dispositivos que ajudam-nos a
a medir o grau de disfunção, que são aquilo que nós chamamos eretrômetros. Eretrômetro, portanto, algo que mede a ereção. Existem alguns dispositivos que pode-se usar para medir. Mas, fundamentalmente, o diagnóstico de disfunção sexual erétil é clínico e é, digamos, de certa forma, autodiagnóstico, porque o paciente é que identifica e o que nós fizemos é ir atrás das causas dessa disfunção. Ok, muito obrigado, doutor. Tenho aqui aquela questão que eu disse para o doutor não responder na hora, mas eu acho que também vejo ser o tempo para poder responder se a impotência sexual tem cura. Mas muito antes, doutor, eu estava a ouvir aqui, realmente são séries de análises, não existe uma análise específica, mas são séries de análises, mas existem análises não comuns, por exemplo, esse de uretroscopia, exatamente. Mas aqui no nosso país, Moçambique, temos os nossos hospitais, sim, eles estão equipados, essas análises a pessoa faz aqui em Moçambique ou tem que sair fora do país para poder fazer? Não, aquilo que são analítica para a disfunção sexual erétil, nós temos no país, não há dificuldade quanto a isso. As nossas unidades sanitárias têm meios suficientes para fazer um diagnóstico de disfunção sexual erétil. Ok, muito obrigado. Indo já na fase final, gostava que falássemos da cura. A impotência sexual tem cura ou não? A forma correta de responder essa pergunta é dizendo que a disfunção sexual, ela tem tratamento. Por que que eu não digo em absoluto que tem cura? Por uma simples razão. Como eu disse, ao princípio disse que em certas situações nós não somos capazes de dizer qual é a causa dessa disfunção sexual. Então é uma disfunção sexual primária, não é? Ou aquilo que nós chamamos idiopática, que nós não conseguimos estabelecer a causa dessa disfunção sexual. Nesse caso, nós vamos adotar medidas para este indivíduo ter uma vida sexual satisfatória, ok? E são várias medidas, desde tratamento da doença de base, tratamento com comprimidos, tratamentos com injeções no pênis, tratamento cirúrgico, não é? Que é colocar próteses penianas. Portanto, em grande parte dela nós conseguimos ter cura. Por quê? Eu digo que tem cura porque nós podemos curar a doença de base. Por exemplo, podemos curar um indivíduo do baixo nível de testosterona, podemos curar um indivíduo com a ansiedade, podemos curar um indivíduo que tenha tabagismo, alcoolismo. Então, podemos curar isso. Em alguns outros, nós podemos só implementar métodos de tratamento. Muitíssimo obrigado. Já estamos quase no finalzinho, mas como sempre costuma acontecer, não podemos falar de causa, não podemos falar de descrição toda, até tratamento, mas sempre falamos de prevenção, porque tem-se dito que a prevenção é mais válida do que o tratamento. Quais seriam as medidas de prevenção da impotência sexual, doutor? Haverão certamente várias medidas, mas eu gosto de pensar naquela que seria a primeira medida, que é a educação sexual. Infelizmente, nós não investimos muito na educação sexual dos nossos filhos. Nós não temos muita proximidade aos nossos filhos para conversar sobre esses aspectos. E eu penso que a medida mais importante é a educação sexual e, principalmente, nesta fase de puberdade, nessa fase de transição para a juventude. As outras medidas estarão relacionadas com hábitos de vida saudável, obviamente. E quando digo hábitos de vida saudáveis,
Aqui chamo a atenção a dois males que afetam a nossa juventude atualmente, que é o alcoolismo e o tabagismo. Esses são males que têm consequências não só no performance sexual, como em outros órgãos e desencadeando outras doenças. Outro ponto que é importante é a alimentação. A alimentação regular, diversificada, que tenha todos aqueles componentes em quantidades, em quantidades ideais. Uma outra questão é a prática de exercícios físicos, a atividade física que contribui bastante para o nosso bem-estar. E uma outra prática importante é o descanso. O descanso, respeitar as horas de sono. Nós hoje temos uma vida muito corrida, nós usamos mal o tempo. Então, respeitar as horas de sono. E uma medida muito importante é informar-se também, ler sobre o assunto, aprender. E também ter o hábito de aproximar as unidades sanitárias. Esse é um grande desafio que nós temos, de levar o homem à unidade sanitária para ser observado, para fazer as análises de rotina. De uma forma resumida, estes seriam aqueles métodos de prevenção da disfunção sexual mais consensuais. Muito obrigado, doutor. Eu vejo que realmente foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu quero reiterar que o doutor poderá estar aqui mais vezes, porque sabemos que o lado da saúde masculina me parece estar a ser esquecido. Pouco se fala sobre saúde masculina, mas nós, a grande mídia TV, se compromete a pegar esse lado masculino, assim como outros lados no lado feminino, para que os nossos internautas, os nossos familiares também possam se beneficiar dessas informações bastante importantes. Gostei o que na prevenção o doutor disse, nós usamos mal o nosso tempo. Realmente é necessário a gente ter um tempo de qualidade, um sono de qualidade. E eu aqui estava acompanhando atentamente e estou muito agraciado por isso. O doutor, em outras palavras, quis dizer, se você tem algum problema de impotência sexual, não se desespere, não se desespere. Existem medicamentos para tratar o seu problema, existem várias formas de poder ultrapassar. E você pode dizer, não, minha idade não ajuda, também existe prótese, doutor? Prótese peniana. Prótese peniana. Então, muito obrigado, doutor, por ter nos acompanhado. Mas já no final mesmo. Eu sei que nos hospitais você não vai sair daqui para o centro de saúde e eu que vinha marcar consulta de urologia, lá o urologista não está. Apenas nos grandes hospitais onde lá existe urologista. Imagina, alguém gostou dessa apresentação e gostava de contactar o Dr. Nelson Cham, em particular, para poder marcar uma consulta consigo. Eu sei que é possível, mas qual seria o ponto de encontro? Doutor, tem alguns sítios específicos em que a pessoa se quer marcar uma consulta consigo, pode vir ter consigo, em particular, ou mesmo é só se dirigir a um hospital, o técnico de saúde vai passar uma guia para urologia sucessivamente. Como é que é, doutor? Bom, eu presto serviços no hospital público, tanto no Hospital Central de Maputo como o Hospital Provincial da Matola. Mas, para além disso, eu exerço a função do urologista na Clínica de Urologia e Andrologia, portanto, CLIURCA, Clínica de Urologia e Andrologia, que localiza-se na cidade da Matola, no Palmeiras Shopping. É lá onde temos a nossa clínica e é lá onde eu presto serviços. Muito obrigado. Muito obrigadíssimo mesmo. Então, nosso querido internauta, foi um prazer tê-lo aqui nesse programa de Mais Saúde, Grande Mídia TV. A Grande Mídia TV, o programa vamos terminar, mas com
como uma recomendação especial, vamos seguir as medidas de prevenção, porque, como o doutor dizia, nós usamos mal o nosso tempo. Eu quero acreditar, não é só o nosso tempo, o nosso corpo também nós usamos mal, introduzimos substâncias químicas que essas mais tarde vão nos complicar a vida. Então, ficou aí a dica. Então, até a próxima vez. Tchau, tchau e boa noite.